versículo 1. Primeiro livro dos Reis, 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Pai, nós te glorificamos mais uma noite. E eu sei que nós não te glorificamos apenas dizendo ao Senhor que te glorificamos. Todavia eu te peço que teu Espírito trabalhe para que de fato venhamos te glorificar. Pai, precisamos da sua graça. Precisamos do seu amor. Socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Estende a sua mão. Não nos desampara, Senhor. Não nos deixa sós nesse século perdido, caído e corrupto. Não nos deixa seguir os desejos do nosso coração, porque ele é enganoso, ele é corrupto. Salva-nos dessa geração. Salva-nos dos príncipes, da potestade do ar. Salva-nos, Senhor, do nosso pecado. Salva-nos da sua ira, Senhor. Salva-nos, Senhor, segundo sua graça, sua misericórdia, seu amor e sua bondade. Não merecemos. Não temos feito nada que possa ser suficientemente grande para te convencer, para te espantar, para fazer com que o Senhor nos ajude. Faça por tu mesmo, faça pela sua misericórdia, faça pela sua aliança que tem para conosco, que não é baseada na nossa justiça, mas no sangue do teu Filho. Pai, que diminuamos, que tu cresças, e que de alguma maneira, em meio a essa geração corrupta e perversa, tu seja glorificado. Em nome do seu Filho, Jesus, que eu te peço. Amém e amém. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Perante cuja face vivo. Perante cuja face permaneço. Perante cuja face estou. E eu estava meditando, falando comigo a respeito dessa geração, desse último século, dessas últimas décadas, do cristianismo que nós temos vivido, da igreja atual, do nosso ministério, da nossa própria condição, da nossa anemia, ignorância das coisas de Deus, debilidade espiritual, nosso fracasso. Devido a quê? Por causa do quê? Nós somos uma geração totalmente ignorante de Deus. Talvez nós não sejamos ignorantes das coisas de Deus, do estudo de Deus, da matéria Deus. Nós temos tecnologia, nós temos livros publicados, nós temos acesso à literatura, como nem outro século nós tivemos acerca de Deus. Mas nós somos uma geração que não conhece a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a substância de Deus, a personalidade de Deus, o ser de Deus, o calor de Deus, a presença de Deus, a fragrância de Deus. Nós não somos pessoas que vivem perante a face de Deus. Esse era Elias. Esse é um dos profetas mais notáveis da Escritura. Um homem incomum que não conheceu a morte. Em meio ao caos e apostasia de Israel, o povo de Deus tinha sido dividido, o reino do sul e o reino do norte. Aparece esse homem no capítulo 17, não relatando genealogia, não relatando de quem é filho, pai, não relatando seu ofício, sua função, absolutamente nada. E a primeira descrição que faz a seu respeito é: perante cuja face eu estou. A descrição do profeta Elias era que ele vivia perante a face de Deus, andava com Deus,
caminhava com Deus, vivia com Deus, conhecia Deus, falava com Deus, ouvia a Deus, era íntimo de Deus, tinha comunhão com Deus, sentia, tocava, passeava, chorava, ria com Deus. E é o que não está acontecendo conosco. Jeremias diz: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixou o Deus vivo, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Nós estamos recorrendo a cisternas rotas, nós estamos recorrendo a fontes rotas, nós estamos recorrendo às coisas que Deus faz, nós estamos recorrendo a bênçãos de Deus, nós estamos querendo o espaço na terra para ser feliz. Tudo que nós queremos é as cisternas rotas, são os milagres de Deus, são as bênçãos de Deus, o casamento de Deus, a cura de Deus, a felicidade de Deus. Tudo que passa, tudo que a traça come, a ferrugem corrói. Cisternas rotas. Nossa alegria ela é momentânea, temporal. Por quê? Porque nós estamos bebendo de fontes rotas e não de um manancial de águas vivas. O Senhor, não estamos vivendo perante a face de Deus, não estamos amando Deus, nós sequer conhecemos Deus. A nossa religião, o nosso cristianismo cada vez mais tem sido uma religião morta, uma religião barata, pagã como as outras. Não há vida de Deus em nós, não há regeneração, não há transformação. Eu estava orando para esse culto: Senhor, eles não estão felizes, eles não têm alegria, eles estão abatidos, eles estão incrédulos, eles estão desanimados, eles perderam a euforia, eles perderam a disposição, eles perderam o prazer. Olhe, Senhor, repare eles na hora do louvor, eles não cantam com alegria, eles não cantam com disposição, eles não cantam com euforia, eles não entoam louvor de coração, eles estão sem expectativa, eles não vêm ao culto com expectativa, eles não leem a palavra com expectativa, eles não oram com expectativa, estão sem fé, não creem em milagres, não creem em sobrenatural, não creem que serão homens de Deus, não creem em curas divinas, não creem em milagres extraordinários, não creem mais na ação sobre-humana, benevolente. Estão desanimados, não têm ânimo, não têm motivação, não têm disposição, estão abatidos, angustiados, depressivos. Meu Deus, estão como Davi: torna-me da alegria da salvação. Estão sem alegria de serem salvos, estão sem alegria dos nomes estar rolado aos céus, estão sem alegria de terem o Espírito Santo. Deus, o que está acontecendo? Deus, eu tenho que me estribuchar. Deus, quando eu vou às vigílias, eu tenho que me matar, Senhor, para fazer eles ter ânimo de orar, para fazer eles ter, porque a salvação não é suficiente, o sacrifício de Cristo não é suficiente, a sua santidade não é suficiente, e eles estão recorrendo às fontes rotas, eles estão recorrendo aos caminhos alternativos. E quando eu olho e falo: Senhor, tem uma meia dúzia que não se converte. Eu orei: Senhor, por que o Evangelho, onde está o erro de algumas pessoas não serem colididas com o Evangelho, não serem transpassadas pela justiça, não serem esmagadas pela sua santidade, não serem moídas pelo seu juízo, não serem libertas, santificadas, purificadas pelas suas águas, não serem saciadas pelo seu pão. O que está acontecendo? Elas estão 1 ano, há 2, há 3, elas têm a mesma personalidade de Caim, a mesma personalidade de Saul, a mesma personalidade de Manassés, de Adão. Não há mudança expressiva, não há transformação de caráter. Elas são corruptas, são adúlteras, são imorais. Senhor, o que está acontecendo? Elas não te amam, elas não te conhecem, elas não te querem, elas não te veem como uma pessoa, como um amigo, como um companheiro. Elas têm que se saciar, Senhor, nas coloquíntidas, nas fontes rotas. Elas não conhecem a mim como andorinho ninho, como boi o seu possuidor, como jumenta o caminho da manjedoura. Por quê? Porque elas não vivem perante a minha face, porque elas não gostam da minha presença, porque elas não gostam de mim, porque elas querem algo de mim, mas elas não querem a mim. Não são como o profeta Elias.
num cenário caótico, num cenário apóstata, num cenário doentio, num cenário idólatra, num cenário profano, num cenário terrível, aparece um homem que vivia perante a face de Deus, um homem que supria suas necessidades em Deus, um homem que saciava o seu prazer em Deus, um homem que se alimentava em Deus, um homem que o seu motivo de felicidade era apenas Deus. Nós estamos no mesmo cenário, Acabe e Jezabel reinando, Baal sendo adorado, seca e fome. Vivemos numa nação corrupta, vivemos num parlamento que parece ratazanas esfameadas, gananciosas pelo dinheiro. Vivemos em leis anti-Deus, anti-família, vivemos num mundo inescrupuloso, voraz, sagaz, ávido por maldade. Vivemos num sistema falido e corrupto. Vivemos num tempo onde Baal está erigido no altar de Cristo e está sendo cultuado, pecado na igreja, blasfêmias, estão escarnecendo o testemunho do Espírito Santo, estão profanando a cruz de Cristo, estão vendo um cenário onde o abismo abriu a boca e os demônios estão subindo. Nós estamos vivendo esse tempo na semelhança de Elias, e a igreja está indiferente, caminhando desnorteada, como uma barata tonta, sem saber que Deus servir, sem saber que credo professar, sem saber como usa suas finanças, como educa seus filhos, como lida com o casamento, como lida com as emoções. Estamos nesse meio, desnorteada, tudo por conta de não buscarmos um lugar de refúgio, de não escondermos na sombra do Onipotente, de não escondermos nas asas do Altíssimo. Nós não iremos prevalecer. Quantas mensagens dessas serão necessárias para você mudar, para você causar um transtorno na sua vida? Nós estamos falando de vida ou de morte, céu ou inferno. Eu posso não te ver essa manhã e você está perecendo no Hades. E se você, meu irmão, não deixar essas fontes rotas, se você não deixar essas formas alternativas, se você não parar de comer esse maná e comer o pão vivo que desceu do céu, meu irmão, esse suprimento não te salvará no dia do Senhor. Estamos nesse mesmo cenário. Obreiros desmotivados, pastores desmotivados, músicos desmotivados, não têm alegria, não têm disposição, não querem ser mártires, não querem morrer pela causa, não querem ser arrebatados, não querem ser glorificados. O que Deus é? O que Deus representa? Para que uma sinagoga, um templo? Para quê? Se nós vamos cultuar um Deus barato. Olha para você, jovem, você não sabe nada de Deus. Olha para você, você não sabe recitar 2 versículos de cor. Olha para você, imoral, promíscuo. Olha para você, irreverente. Você não tem temor a Deus. Você não olha os jovens da Bíblia, você não olha José, você não olha Estevão, você não olha Davi. Eram os homens mais poderosos da época, eram crianças de 17, 18 anos, eram homens que Israel não havia igual. O que vocês estão fazendo com esses cabelos, com essas roupas, com essa internet, com essas paqueras? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele está te contemplando e Ele diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, e diga: não tenho mais nele contentamento. Eu vi no começo do culto jovens conversando, brincando, beliscando, mexendo em celular. Não tem reverência ao Santo Espírito, não tem disciplina na casa do Senhor. Onde nós vamos parar desse jeito? Onde vamos parar? Pessoas que não estão satisfeitas com nada, pessoas que são críticas, autossuficientes, juízas de si própria.
Pessoas que não reverenciam, julgam, acusam aquilo que não conhecem. Meu irmão, se você veio procurar uma igreja que vai satisfazer, sinto muito, eu não tenho compromisso com números, com os dízimos, não tenho compromisso com a popularidade. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Aonde você vai? Tudo bem. Eu sei que você tem crises, problemas e dificuldades, depressões, finanças e etc. Mas nada disso é comparado ao que equivale à sua alma eterna. E por que isso tudo ocorre? Porque vocês não vivem perante a face de Deus. Porque vocês não conhecem a Deus. Meu irmão, Deus está nos chamando. É a última era da igreja, é o último século da igreja. Até quando você vai seguir furtando o que não é seu, mentindo no telefone? Até quando você vai continuar fornicando com essa menina? Até quando você vai ficar? Até quando você vai seguir? Amanhã talvez seja o seu funeral e tarde demais. O Deus perante cuja face estou. Eu falei, Deus, eu quero isso. Eu quero te conhecer, Deus. O mundo já chegou no seu limite, Senhor. O mundo não tem mais nada a oferecer a uma alma faminta por Deus. Não dá, Senhor. A indústria eletrônica, todo o entretenimento não é suficiente para saciar a alma de um homem. Não adianta o sexo ilícito, as paixões paralelas. Não adianta os nomes, os renomes e os diplomas. Convém conhecer a Deus, se saciar dele, se consumir nele, se encher nele. Meu irmão, o amanhã não existe, não existe. Segunda-feira não foi formado. Nós temos hoje, esse é o dia que o Senhor já fez. Regozijemos e nos alegremos nele. Sejamos consumidos nele. Vamos viver para a glória dele. Hoje, aqui, agora. Onde vocês estão caminhando? O Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra. O Deus perante cuja face eu estou. Eu não sei o que fazer, Deus. Eu estava orando, eu não sei. Eu não tenho recurso, eu não tenho artifício, Senhor. Eu só quero levar o seu povo a te amar. Eu quero levar o seu povo a te amar mais do que tudo, Senhor. Me ensina a levar o teu povo a te amar, Senhor. Mas eles não querem, Senhor. Eu não sei, eles querem que as curas aconteçam. Isso não está no meu poder. Eles querem um carro novo, não está no meu poder. Eles querem ser felizes, não está. Senhor, mas eu só quero levá-los a te amar, a serem seus amigos, a gostarem do Senhor, mas eu não consigo. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me a criar uma geração que te ama, um povo que ama só o Senhor e não suas coisas. Ajuda-me, Deus. Olha para a cara da maioria, a infelicidade. Olha para a cara da maioria, a insatisfação. Meu irmão, aqui não tem um Papai Noel, não é 25 de dezembro, não é esse o nosso Deus. Ele é santo, os homens da terra não dão glória a Ele, blasfemam Ele, esqueceram-se dEle. Ele quer apenas ser amado. Ele quer apenas ser amado. O que você está fazendo? Pastor, mas se eu for viver uma vida dessa, o preço é muito caro. Pague o preço! Eu posso morrer, morra! Vão me perseguir, seja perseguido pela causa mais nobre da terra. Viva perante a face dele. Meu irmão, eu conheci a história de um jovem chamado João Batista. Ele era um seminarista. No seminário ele foi conhecido como o homem que gostava de orar. O homem que gostava de orar. As melhores notas eram dele, desse seminarista. Quando havia a aula da pregação, a pregação dele era melhor. O homem que gosta de orar. Ele era um homem que, para você ter uma ideia, um jovem, que quando amigos estavam na casa dele, iam sair, ele disse, não, peraí, vamos orar antes de sair. Os rapazes, para! Por favor, respeita a minha fé.
Vamos orar para Deus nos guardar. Bendito eu entrar, bendito eu sair. Ele orava. Um homem que bebia um copo d'água e consagrava. Obrigado por essa água, Senhor. Consagra-te. Ele ajudava na igreja, numa congregação, pastor. Os ensinos deles eram o melhor na congregação. As pregações dele eram as melhores na congregação. Então o pastor, querendo dar um cargo a ele, punha ele para pregar, às vezes chamava, ele não queria. Às vezes punha para liderar um jovem, liderava alguns dias, depois saía. Fala, João Batista, eu quero te dar um cargo. Você quer ser pregador? Não, eu acho que eu não quero pregar. Tá. Você quer cuidar da mocidade? Ah, não quero não. Então, vamos te levantar, pastor? Também não. João Batista, mas o que você quer? O que você quer? Ele respondeu, pastor, eu quero Deus, pastor. Eu quero Deus. Eu só quero Deus, pastor. Me dá Deus, eu quero Deus. Eu só quero Deus. Eu não me satisfaço no ministério, na pregação. Eu não me satisfaço no cargo, eu me satisfaço em Deus. Eu quero Deus. Deus. Você consegue entender minha língua? Você consegue captar as minhas palavras? É isso que Elias está ensinando. Eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo. Vocês não sabem o que quer dizer eu quero Deus. Eu quero Deus, me dá Deus. Deus ficou triste com Samuel por quê? Porque eles não querem que eu reine sobre eles. Não é a ti que rejeitaram, Samuel. É a mim. Para que eu não reine sobre eles. Então vou dar a eles Saul. Esse é o propósito de Deus. Meu povo me esqueceu. Meu povo me deixou. Meu povo cavou cisternas rotas. Meu povo queimou incenso a Baal. Seguiu os Baalins. Renfá. Astarote. É isso que Deus está clamando, pedindo. Onde estão aquelas senhoras de oração? Onde estão aquelas senhoras que varam a noite em oração? Eu disse aqui que eu conheci uma senhora de 75 anos. Toda madrugada numa cadeira de balanço, a mulher orava 5 horas por noite. Por toda a família, pastores. Essa mulher estava velha um dia. Perdeu o movimento das pernas. Para ir ao banheiro beber água tinha que ser carregada. Um dia com muita sede, clamando o filho para levar ela à cozinha e beber água. Não tinha ninguém. Ela gritara, e ninguém vinha. Gritara, ninguém vinha. Essa mulher conta que um anjo apareceu, tomou ela no colo. Levou à cozinha a beber água. E trouxe ela de volta. Quando ela estava com quase 80, morrendo no hospital, foram fazer uma corrente de oração para ela. Ela disse, não orem por mim. Ele já tem me visitado dizendo que o meu dia chegou. Ele vai vir me buscar. Não necessitem orar. Onde estão essas senhoras? Se ele viesse com os pés sujos de poeira e uma túnica amarelada num jumento, você o negaria. Porque você diria que ele não atinge o conceito de padrão seu. Ama a Deus. Isso é só para pastor. Isso é só para Elias. Não, meu irmão. Quando o véu rasgou de alto a baixo, todos se fizeram Elias, todos se fizeram Moisés, todos se fizeram Déboras, todos têm acesso, todos podem participar da natureza divina, todos podem ser reinos, sacerdotes, todos. A Bíblia diz que ele saiu de Tisbé. Tisbé é uma cidadezinha que nem tem no mapa ao sul de Gileade. Nada se sabe dessa cidade, quase que histórica. Mostra que o Elias não tinha currículo, grau acadêmico, não tinha literatura, não tinha. Mas era um homem que foi arrebatado aos céus. E se está ensinando, meu irmão,
que aquele que vive perante a face do Senhor não vai necessitar de currículos e renomes para executar os desígnios de Deus neste século. Está dizendo que toda papelada e burocracia não serão suficientes para derrubar o império das trevas que está constituído. Porque um homem que fica diante de Deus de joelhos é um homem que põe o inimigo de joelhos. Elias era esse homem. Porque estava perante a face de Deus. Não necessitava de currículos, não necessitava de genealogia, não necessitava de anéis nem de diplomas, pois estava escrito nele a lei de Deus, nas tábuas de carne. Esse era Elias. A Bíblia diz que ele diz: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho haverá. A Bíblia diz que 3 anos e meio não choveu. Notem que a Bíblia diz, não diz, segundo a palavra de Deus, não vai chover. Não. Elias disse, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra não vai chover. Elias deteve poder, controle e autoridade sobre a natureza. Porque Elias deteve autoridade, porque um homem que vive perante a face de Deus é um homem que tem autoridade, não tem um mero conhecimento, não é como a cana agitada pelo vento, pentecostalismo sem conteúdo, mas autoridade. Consegue reger as forças da natureza, dominar as faculdades físicas. Porque perante a face de Deus habita. Então é um homem que tem autoridade nas suas palavras. Segundo minha palavra, segundo a palavra que sai da minha boca, os céus reterão as chuvas. Eu estou falando do poder de Deus, do evangelho de Deus, da glória de Deus. Esse era Elias. Depois diz, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Deus diz para ele, Elias, esconde-te. Como assim? Você está sob as luzes da ribalta, em evidência, notório. Vá para uma caverna, se esconda, não seja visto, não seja notado, não seja conhecido. O que eu aprendo aqui? Uma pessoa que vive perante a face de Deus. Oh, meu irmão, tem o velho homem morto, a carne morta. A natureza desse homem não prevalece. Ela é escondida, morta. As pessoas que o veem, não veem a ele, mas veem a Cristo. Como o apóstolo Paulo, não sou eu que vive. Por que você não vive? Porque vivo perante a face de Deus. De contínuo ando com ele, caminho. De contínuo estou além do véu. Então o Paulo, apóstolo Saulo, é morto. E quem vê a mim, vê a Cristo. Esse é o resultado de quem vive perante a face de Deus. Sua natureza é encoberta, morta, destituída. A pessoa que vive perante a face de Deus, a glória não é dela, não é para ela, não é a natureza dela que prevalece, não é a personalidade dela, não são as convicções dela. Ela se esconde, ela não aparece. O que é notório nela é o Espírito de Deus, é o caráter de Cristo, é o fruto do Espírito Santo.
Essa é a causa do seu velho homem ser tão evidenciado, da sua depravação ser tão conhecida. Você é muito você. Você está intoxicado de si mesmo. Você é uma estrela. Você está exalando o eu. Está exalando sua personalidade. Está exalando você. Sabe por quê? Porque não anda com Deus. A pessoa que anda com Deus, ela é capaz de dizer: oh, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Um homem missionário antigo, meu Deus do céu, foi pregar numa terra, não sei se é na África ou na Índia. Ele fez missões naquele lugar. E durante 20 anos ele passou por aquele lugar. Um lugar precário, onde literatura não chegava, onde não tinha tecnologia. Esse homem morre. 100 anos depois vai outro missionário nessa terra. Eu não sei se é William Carey, eu não sei quem que é. E prega Jesus. Vem falar de um homem e explica as características de Jesus. Aquele pessoal daquela terra, que 100 anos atrás tinha visto um homem, falou assim: ah, esse homem, como que é o nome dele? Jesus. Ah, ele já passou aqui. 100 anos atrás ele já veio aqui. Não, esse homem morreu há 1800 anos. Não, ele esteve aqui. Ele é igualzinho esse que você está pregando. Ele ama o próximo, ele faz milagre, ele prega. Não, moço, esse homem é o Filho de Deus. Não, ele veio, quer ver? Tem um retrato dele aqui. Pegaram o retrato do missionário. Aqui, é esse. Eles confundiram Jesus com o missionário. Quando o homem começou a dar a descrição da Bíblia de quem era Jesus, aqueles homens: ah, ele já passou aqui 100 anos atrás, porque ele é igualzinho esse que você está falando. Ele fala igual ele, faz milagres como ele, tem o caráter dele e se veste como ele. Quantos já olharam para você e confundiram você com Cristo? Quantos? Gaste tempo até o eu podre e sujo morrer. Vá para o ribeiro de Queride, beberá das torrentes, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias foi para o ribeiro e Deus disse: fica aí nesse ribeiro, nessa caverna. Eu vou dar água do ribeiro para você beber, e eu vou ordenar os corvos para te darem de comer. Provisão. Provisão. Você não vai preocupar com o que você vai comer, nem o que você vai beber, nem com onde vai dormir. Eu vou prover. Você vai viver da minha mão. O homem que vive perante a face de Deus é provido por Deus. É provido por Deus. É alimentado por Deus. É saciado por Deus. É protegido por Deus. Me diga uma coisa: quem lançou mão de um fio de cabelo de Elias? Quem fez um arranhão em Elias? Quando foi que uma vez Elias passou fome? 450 profetas de Baal e de Acera. Jezabel. Fome, seca. Elias manteve intacto, porque aquele que vive perante a face de Deus é suprido por Deus, é saciado por Deus, é guardado por Deus. Aquele que vive perante a face de Deus vive da fé. Ele não depende desse fator do outro, ele não depende do mercado de trabalho, ele não depende do dólar, do grama, do ouro. É Deus o seu provedor. Quem vive perante a face de Deus, vive da mão de Deus. Esconde-te, porque eu ordenarei aos corvos que te sustentem. Eu darei água do ribeiro para que te sustente. Provisão. Imagina aquele ribeiro. Elias desceu num brejo, bem longe da cidade. A terra toda corrupta,
demônios, fome seca, 3 anos que não chovia, gado morrendo, pestes, plantações secando, fome, doenças, o inferno. Mas lá naquele ribeiro, as asas do Altíssimo, naquele ribeiro, a sombra do Onipotente, dizendo: eu sustenho esse profeta, eu guardo esse profeta, eu alimento esse profeta, eu amparo esse profeta, porque ele vive perante a minha face. Nenhum demônio, nenhuma peste, nenhuma falta atingirá esse profeta. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus fala para Elias agora: Elias, sai do ribeiro, vai para a casa de uma viúva, lá em Sarepta, terra do pai de Jezabel. Ela é viúva, ela tem um filho. Você vai morar com ela. Viúva naquele tempo, geralmente eram muito pobres, porque o provedor da casa é o pai, o marido. E quando ele morria, não era substituído. Elas viviam um estado muito precário. Você imagina uma viúva 3 anos e meio sem chover. Não tinha colheita, não tinha água, não tinha emprego. Ela era muito pobre. Deus manda Elias morar com ela. Um pouquinho assim de farinha, um pouquinho de azeite. Não tinha colchão, ar-condicionado, nada. Pobreza, miséria e fome. Elias disse: tudo bem, eu vou morar com ela um tempo. Aquele que vive perante a face de Deus suporta qualquer adversidade, consegue viver e sobressai sob qualquer circunstância. É um profeta, é um missionário, é um apóstolo crucificado para o mundo, e o mundo para ele. O viver dele é Cristo, independe das condições físicas. A pessoa que vive perante a face de Deus, ela fala como o apóstolo Paulo: sei ter em abundância, sei padecer necessidades, de todas as formas, em toda maneira, estou instruído, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade, tanto a ter fartura, como a padecer fome. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Primeiro, não podiam refutar o espírito e a sabedoria que Estevão falava, que Elias falava, pois perante a face do Senhor diz. 27. A meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando. Versículo agora 37. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Deus, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tivesse retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. E que vendo todo o povo, caiu um rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Última coisa, para terminar. Sabe qual que é o resultado de quem vive perante a face de Deus? A seca era causada por Baal, pela idolatria, pelos profetas de Baal, pelos demônios que estavam na terra.
havia seca, havia fome, havia morte, havia desemprego, havia idolatria, havia apostasia. Os demônios estavam na terra. Toda a terra dominada pela apostasia. Então sai de Tisbé um homem com uma capa chamada Elias. Então eles vêm em cima do Monte Carmelo, convoca 450 profetas de Baal. Vocês convocarão o seu Deus, eu convocarei o meu, e vamos ver quem vai vencer. A tarde toda, a manhã toda clamando, Baal, Baal, Baal. Nada aconteceu. Elias oferece sacrifício. Senhor, para que saibam que tu és Deus, faz fogo descer. Meu irmão, você já imaginou essa magnitude? Os sacrifícios do Antigo Testamento, tudo bem. Põe o cordeiro e o fogo consumia. Agora imagine em pleno ar livre, uma chuva de fogo, uma cascata de fogo, um rio de fogo descendo porque um homem orou e queimando o sacrifício. A Bíblia diz que fogo do céu desce e Elias, no ribeiro de Quizon, mata os 450 profetas. Elias venceu. O que eu aprendo aqui? Último tópico. Um homem que vive perante a face de Deus é um vencedor. Não há obstáculos que ele não transponha, não há demônios que ele não derrube, não há situações caóticas que ele não atravesse. Elias foi um vencedor, mais do que vencedor, porque vivia perante a face de Deus.